vamos lá. Alexander Moreira Almeida, com o tema Ciência da Vida Após a Morte. Alexander é psiquiatra e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundador e diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da mesma Universidade Federal de Juiz de Fora, ex-coordenador das sessões de espiritualidade das associações brasileira e mundial de psiquiatria. Com a palavra, Alexander Moreira Almeida. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, rever grandes amigos, rever meu professor de geometria, que fazia questão só para alunos inteligentes e que eu errei, né? Diga-se de passagem, para quem pegou o começo do evento, vai saber da história, a Lília, né? E todos, é muito bom, né, estar presente aqui, rever amigos, compartilhar, refletir. Muito bem. Eu vou falar sobre um tema, eu não vou falar diretamente sobre o Kardec, mas eu vou falar uma coisa que tem muita ligação. Por quê? Como o Cosme comentou e o Silvio comentou também no começo, talvez a principal contribuição do Kardec foi propor uma naturalização da dimensão espiritual. O que é isso? A dimensão espiritual da existência do ser humano, que era tida normalmente como algo metafísico, acessível apenas à religião ou a especulações filosóficas, foi transformado numa questão empiricamente verificável. Naturalizou essa questão e, portanto, passou a ser passível de uma investigação científica. Essa é a grande proposta. O Kardec faz isso, outros autores, eu vou falar isso aqui um pouco mais para frente, outros autores fizeram isso nesse meados do século XIX, e o que a gente vai apresentar aqui é o estado da arte atual no ambiente acadêmico, no Brasil e no exterior, sobre as pesquisas da sobrevivência após a morte. E a apresentação vai ser baseada nesse livro nosso que acabou de sair. É um livro que foi publicado pela Springer Nature, que é uma das principais editoras científicas do mundo. Que a gente tem a notícia, é o primeiro livro publicado por uma grande editora científica internacional que aborda exatamente, diretamente, a questão de evidência científica sobre sobrevivência da consciência, sobre vida após a morte. Deixa de ser uma discussão apenas de crença, de ideias, de argumentos lógicos ou filosóficos e passa para uma discussão empírica científica. E eu escrevi em conjunto com uma colega psiquiatra do Rio Grande do Sul, Mariana Costa, e um colega filósofo, co-diretor lá do NUPES, Humberto Schubert Coelho. Okay? O livro, que depois quem quiser, está disponível por enquanto só em inglês. A gente está trabalhando com uma versão em português para o ano que vem, mas a gente não tem previsão de nada disso ainda, mas estamos trabalhando para isso. Mas é disponível no Amazon, no site da Springer, em vários lugares vocês conseguem achar. Okay? Muito bem. Pensando do ponto de vista acadêmico, a crença na sobrevivência da alma, ela sempre... Aí eu vou usar meio como sinônimo, alma, consciência, mente, espírito, até porque etimologicamente, psique tem muita... alma é espírito, mente, consciência, é mais, dependendo, né, da tradição, vai usar o mesmo tema. Todas as tradições espirituais, basicamente, da história da humanidade, hinduísmo, budismo, cristianismo, islamismo, todas elas falam que existe uma dimensão transcendente da realidade e transcendente do ser humano, que nós somos algo além deste corpo e este além sobrevive. Então as tradições religiosas e espirituais todas defendem essa ideia. Todas as culturas praticamente têm essa ideia como uma ideia fundamental e mesmo também tirando da questão religiosa, do ponto de vista filosófico. Pelo menos, por exemplo, na tradição filosófica ocidental, começando em Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Berkeley, Kant, todos eles trabalhavam com essa questão do ponto de vista filosófico e racional, da ideia da existência de uma dimensão espiritual transcendente do ser humano e que isso poderia sobreviver. E como é que é isso hoje em dia? Isso é um dado muito interessante, porque muitas vezes se acredita e se apregoou ao longo do século XX de que a ideia de uma crença numa vida após a morte seria uma coisa fruto de falta de conhecimento científico.
À medida que você avançasse na ciência, você iria parar de acreditar nessas coisas e que o mundo moderno, essa foi uma grande previsão, já no final do século XIX, na época do Kardec, e ao longo do século XX, que iria desaparecer a religiosidade, a espiritualidade e até mesmo a crença numa sobrevivência da consciência e da mente após a morte. Agora, dados concretos objetivos. Entre os 10 países mais populosos do mundo, exceto Rússia e China, que são 2 países, né, que passaram por décadas de combate sistemático e perseguição a esta ideia, dos 10 países mais populosos do mundo, tirando esses 2, pelo menos 60% da população acredita na ideia de vida após a morte. E mesmo numa das áreas mais desenvolvidas economicamente, intelectualmente e mais secularizadas do mundo, que é a Europa Ocidental, apenas 40% dos europeus ocidentais como um todo dizem: quando as pessoas morrem é o fim, não há vida após a morte. Ou seja, então é falso que em qualquer área, né, em qualquer dos principais países do mundo, exista um predomínio de uma visão de inexistência da vida após a morte. E uma outra ideia interessante também, de que quanto mais houvesse escolaridade, menor seria a crença após a morte, que isso seria uma crença de pessoas supersticiosas, ignorantes, esse tipo de preconceito. Na realidade, não há relação em vários países entre nível de escolaridade e crença de vida após a morte, e há países em que a relação é inversa, ou melhor, direta. Quanto maior a escolaridade, maior a crença em vida após a morte. Exemplo, dados da França, Rússia e Brasil. Tem estudos populacionais mostrando que as pessoas que têm escolaridade superior, elas acreditam mais em vida após a morte do que quem tem escolaridade inferior. Isso é muito importante, porque as pessoas não têm ideia sobre isso. E além disso também, a crença de vida após a morte, ela é uma das crenças, como eu falei, central da maioria das tradições religiosas e espirituais da humanidade, e ela tem impactos sobre a saúde mental das pessoas. Embora não há muito estudo sobre isso, mas aqui são exemplos de alguns estudos mais recentes a esse respeito, de que, comparando as pessoas que acreditam em vida após a morte com as que não acreditam, as que acreditam, com dados, né, de pesquisa e tudo mais, tendem a ter menos desespero no final da vida, menos ansiedade e maior tranquilidade. Menor crença no mundo cínico, em que cada um homem é lobo do homem simplesmente, nada tem muito sentido, o negócio é levar vantagem, e acreditar mais no mundo mais que tem uma certa justiça. E isso está ligado com menos problemas psiquiátricos de depressão, ansiedade. Um dos principais fatores protetores, em alguns estudos, sobre taxas de suicídio, diminuição da taxa de suicídio, menos aceitação da eutanásia, maior satisfação com a vida. Então, ou seja, a crença da vida após a morte, ela impacta, né, também a saúde mental da população, além de ter claras implicações éticas, filosóficas, existenciais, etc. Mas, bom, pode ser uma crença frequente, muitas pessoas têm, muitas religiões abordam e defendem essa ideia, os filósofos ao longo da história têm discutido isso, até aí tudo bem. A grande virada, que é o tema da minha apresentação, é que esta questão, que era tida como uma questão metafísica, da alçada apenas da especulação filosófica e religiosa, ela se torna, em meados do século XIX, e Kardec é um dos líderes, assim como o pessoal, por exemplo, da Sociedade de Ciências Psíquicas de Londres também, começa a transformar esta questão numa questão científica, em que você pode buscar evidências sobre isso. Essa é a grande virada, e é o que nós vamos apresentar aqui. E essa discussão, a busca de realização de pesquisa e busca de evidências para a sobrevivência da alma, da consciência e da mente após a morte, envolveu muitas das mais brilhantes mentes da filosofia e da ciência. Inclusive, vários ganhadores de prêmio Nobel, como Charles Richer, o casal Curie, Marie e Pierre Curie, Henri Bergson, entre os outros. O problema é que a maioria das pessoas, no ambiente acadêmico e mesmo fora dele, não sabe disso. As pessoas não sabem que existe uma tradição de pelo menos 1,5 século de pesquisa nessa área e muito menos os resultados que se chegou até aqui. Então, o objetivo nosso, a nossa apresentação, é justamente apresentar e discutir a melhor evidência empírica disponível para a sobrevivência da consciência após a morte, que é o objetivo exatamente do livro. Mas,
Quando se fala do ponto de vista intelectual, para discutir sobrevivência da consciência, a ideia de sobrevivência, né, que existe, de que nós somos algo além deste corpo e que existe a consciência, pode ser algo além do corpo e que isso possa sobreviver, é preciso abordar alguns preconceitos ideológicos e filosóficos que impedem a análise do fenômeno. E esses preconceitos, basicamente, são muito disseminados na nossa formação científica, contrabandeados como se fossem dados científicos ou comprovações filosóficas. A gente bebe sem perceber que está bebendo, está entrando isso. É o chamado de cientificismo materialista. Quer dizer, é uma ideologia que vai entrando como se fosse ciência. Exemplo, a ciência comprovou que só existe matéria, partículas e forças físicas no universo. Qualquer coisa fora disso é superstição e anticientífico. A gente aprende isso. Ou que está provado que o cérebro gera a mente. A mente nada mais é a mente, o eu que pensa, nada mais é que a função da atividade eletroquímica do cérebro. Esses são dois exemplos. E se eu tenho certeza de que isso é verdade, ou se eu aprendi que isso é uma verdade inquestionável, que é a base da ciência, que a ciência depende disso, ou que a ciência teria provado essas coisas, qualquer suposta afirmação de que existe uma possibilidade de consciência após a morte, eu vou ignorar, porque não pode ser verdade. Se eu sei que isso não existe, então só pode ser falha de relatos, pessoas ignorantes que falaram, etc, etc. Então eu preciso de limpar o terreno para as pessoas nem necessariamente aceitarem as evidências, mas pelo menos poderem avaliar, de ponto de vista mais crítico, de ponto de vista mais justo, as evidências disponíveis. Um primeiro argumento muito interessante seria de que a neurociência, a gente vê isso todo dia, a neurociência prova que o cérebro gera a mente. A gente vira e mexe em museus de ciência, revistas, mostra o cérebro, como que esse órgão de 1 quilo, 1,5 quilo consegue gerar tudo o que você é, o que você pensa, os sentimentos e tal. Isso é falado o tempo todo, a gente aprende isso o tempo todo, né? Nas faculdades e tudo mais. E de um modo geral, quando você vai perguntar assim, tá bom, mas qual que é a prova disso? Você fala, muito fácil. Tem várias provas de que o cérebro gera a mente, gera a consciência. Primeiro, se eu estimular o cérebro numa certa área, eu posso, por exemplo, ter alucinações. Ou a pessoa, por exemplo, está com uma depressão, eu dou uma medicação para o indivíduo, melhora o ânimo, melhora a disposição, por exemplo, até diminui a ideação suicida, por exemplo, no paciente. Então seria uma prova de que se eu mexer no cérebro, eu altero a consciência, é sinal de que a consciência é produzida pelo cérebro. Essa é uma. Ou o contrário, uma lesão no cérebro. Tem um caso clássico do Phineas Gage. Phineas Gage era um operário, construiu uma ferrovia nos Estados Unidos e ele estava colocando uma banana de dinamite num buraco, numa pedra, que explodia a pedra. Ele estava botando com um chucho de metal. Quando ele bate aquele chucho de metal no dinamite, não foi uma boa ideia, aquilo explodiu. Quando explodiu, aquele chucho passou, entrou aqui nele e saiu aqui. Caiu a dezenas de metros. Só que ele sobreviveu. Isso é 1800 e pouco essa história. Ele sobreviveu naquela época. Só que ele ficou diferente. Ele não era mais o Phineas Gage que era antes. Ele era super responsável, ele era um cara excelente profissional, de repente ele ficou meio irresponsável, começou a beber. Ou seja, é tipo uma prova de que a região pré-frontal, por exemplo, que foi destruída no caso dele, estaria gerando a personalidade dele. Se lesar, a pessoa não é mais a mesma pessoa. Num caso de demência, de Alzheimer, a pessoa tem uma alteração cerebral afetando a personalidade, afetando a pessoa. Então seria uma prova de que o cérebro gera consciência. Segundo, nós temos várias situações, aí mostra-se, por exemplo, a pessoa ter uma experiência fora do corpo, e aí viu que houve ativação em tal área no cérebro. Então essa experiência fora do corpo nada mais é do que a ativação naquela área do cérebro. E assim vai. E por fim, paralelos, quer dizer, vai ter no desenvolvimento da qualidade do cérebro, da criança para o adulto, ou dos animais até o ser humano, e à medida que o cérebro se desenvolve, aumenta a capacidade mental, mostrando que o cérebro seria fruto disso. Então, esses são os 3 argumentos fundamentais repetidos como provas definitivas de que o cérebro está gerando a mente, a consciência. A questão fundamental é que isso não é tão simples assim, não tão rápido desta forma.
E muitas vezes se apresenta que quem acredita que a mente seria algo além do cérebro seria algum ignorante que não conhece aquelas evidências básicas que eu acabei de apresentar. E que a neurociência, a psicologia científica, teria destruído qualquer ideia de uma mente além do cérebro. Só uma pessoa ignorante que desconhece a ciência aceitaria isso. Mas aí vem um dado muito interessante. Como sempre, a história é um pouco mais complicada do que as pessoas contam. Os principais fundadores da psicologia científica, como Wilhelm Wundt, na Alemanha, William James, em Harvard, nos Estados Unidos, ou fundadores da neurociência, como Sir Charles Sherrington, que criou a noção que a gente tem hoje de sinapse e tudo mais, de neurônio, e o Wilbur Penfield, um grande neurocientista e neurocirurgião canadense, são os fundadores, basicamente, os grandes fundadores da psicologia científica e da neurociência. Todos eles conheciam muito bem essas evidências que eu já apresentei, e nenhum deles achava que o cérebro produzia consciência. Então, ou seja, tem alguma coisa um pouco mais complicada. É possível explicar aquelas evidências de uma outra forma. Basicamente, como o próprio William James fala, eu posso entender o cérebro como produtor da consciência, ou eu posso entender o cérebro como uma ferramenta ou um filtro para a manifestação da mente. Esse projetor, não estou vendo o projetor, tem um projetor com a tela aqui. Vocês podem, vou pegar um outro exemplo mais trivial. Quando eu era criança, quando eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu achava que o Visconde Sabugosa, a Cuca, a Emília moravam dentro da TV. Depois que eu cresci, eu descobri que não. Que eles eram personagens que atores faziam em outro lugar, na estação de TV, aquilo era transmitido e minha TV apenas captava e manifestava daquela forma ali para mim, e não que aquilo estava ali dentro. Mais ou menos a mesma ideia seria que a TV seria o cérebro e a estação de TV seria a mente. Então, a mente se manifesta através do cérebro, mas não necessariamente o cérebro ou a TV que está gerando tudo. E mais, volta só um pouquinho. Comparando essas três evidências, se eu estimular os circuitos da minha TV, eu vou ter imagens. Se eu danificar circuitos da TV, eu vou prejudicar a imagem. Eu vou ter correlação entre a imagem que eu vejo e a ativação dos circuitos da TV. E claro, quanto mais sofisticada a TV, melhor a imagem, 4K, não sei o que lá, som surround, não sei das quantas, em comparação com as TVzinhas ruins de antigamente. Mas nada disso prova que a TV é a causa última daquela imagem. Mostra apenas que a TV é importante para eu ver aquele programa daquele jeito, naquele momento. Ok? Então, é exatamente essa a ideia. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que limpar o terreno, ou seja, e os principais autores na área de neurociência, da área de filosofia da mente, reconhecem hoje em dia que chamamos de problema mente-cérebro. Como é que a mente se relaciona com o cérebro? É um problema em aberto, não está solucionado, não é verdade que está resolvido e ponto final. Pode passar. E o outro ponto também, muito importante, a gente tem que limpar o terreno também, seria que a ciência teria provado o fisicalismo. Fisicalismo ou materialismo, vou usar como sinônimo, seria a ideia que tudo que existe são partículas ou forças físicas. Tudo que existe é explicado pela física em última análise. A biologia, aqui, tudo no final são partículas e forças físicas interagindo, gerando tudo o que existe no universo. Nada além disso. O que for além disso é sobrenaturalismo, é sobrenatural, mística, etc, etc, etc. E se passa a ideia de que a ciência depende disso, ou a ciência teria comprovado isso, ou a ciência surgiu a partir da conclusão do fisicalismo. No entanto, isso também é completamente falso. A ciência que a gente conhece, a ciência moderna mesmo, o Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, etc., não surgiu desses pressupostos. Nenhum desses fundadores da ciência moderna, Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, qualquer um desses, nenhum desses era fisicalista. E pelo contrário, tinham visões até espirituais da vida, religiosa, etc, etc, etc. O fato concreto e objetivo é o seguinte: o fisicalismo é uma afirmação sobre tudo que existe no universo. Não existe pesquisa científica sobre tudo que existe no universo. Isso sempre vai ser um pressuposto metafísico, um pressuposto que eu posso ter. Tudo bem, é legítimo que o cientista
algum cientista, tenha o pressuposto metafísico do fisicalismo, tudo que existe é matéria. Tudo certo, ele pode pensar nisso e trabalhar com base nisso. Mas ele não pode obrigar que todo mundo parta do mesmo pressuposto e falar que é ignorante ou supersticioso quem não concorde com essa perspectiva. Tá? Então, isso é absolutamente falso. E aí, uma outra coisa muito importante, e aí vem o que outros autores têm falado, e o Kardec aborda exatamente disso. Um exemplo é Thomas Nagel, é um dos grandes filósofos da mente da atualidade. Ele tem um livro chamado Mind and Cosmos, Mente e o Cosmo, da Universidade de Oxford, esse livro, em que ele fala que ele propõe um naturalismo expandido, ou seja, nós defendemos o estudo da natureza, eu também defendo o estudo da natureza, só que a natureza não quer dizer que ela tem que ser só partículas e forças físicas. Se a natureza é o que existe, a consciência, a mente pode ser outra parte da natureza. E essa outra parte pode ser irredutível, ou seja, ela não consegue ser explicada por uma outra coisa a mais. Talvez a gente tenha as partículas e forças físicas e tenhamos a consciência como outro elemento irredutível. Thomas Nagel chama isso de naturalismo expandido. Quer dizer, a gente expande a natureza, a compreensão de natureza, para incluir, além da matéria, a consciência, a mente, a alma, que precisa dar para isso. E eu posso estudar isso para ser científico. Eu posso tentar estudar que leis que regem essa relação entre a consciência e a matéria. E é esse exatamente a proposta. Muito bem. Tentamos remover esses dois principais obstáculos à possibilidade de investir. Então, já aceitamos que não está demonstrado necessariamente que o cérebro gera consciência, embora seja uma hipótese respeitável. Já está também aceito que não é um fato científico, que só existe matéria, forças físicas e partículas físicas no universo. Embora se possa aceitar esse pressuposto metafísico, ele não é necessariamente obrigatório para todo mundo. Dado isso, a gente abre a possibilidade de que a consciência possa ser algo além do cérebro e algo extramaterial. Dado isso, tudo bem. Entre possibilidade e ter comprovação e evidência é uma distância importante, certo? Então vamos lá. O que seria então, se eu falo em ciência, eu tenho que pensar em evidência, em observações que sugiram alguma coisa. E mais, como diria Karl Popper foi um dos mais importantes filósofos da ciência do século XX. O Chibene falou do Kuhn, que sem dúvida foi provavelmente o mais importante, talvez o segundo mais importante foi Karl Popper. E o Karl Popper dizia o seguinte: como que uma afirmação, uma teoria é científica? Uma teoria é científica quando eu consigo imaginar algum tipo de experimento ou de observação que falsearia, que provaria que estava errado aquela hipótese. Por exemplo, sei lá, na gravidade, eu calculo a gravidade. Se eu soltar um corpo aqui, ele vai cair aqui em tal velocidade, ele vai cair em tanto tempo e tal. Eu faço umas previsões baseado no cálculo da força da gravidade e eu posso testar se vai cair, se vai subir, o que vai acontecer, e eu vou confirmar ou não o que eu estou observando. Muito bem. Vamos imaginar então o materialismo, a visão fisicalista de que o cérebro gera a consciência. Que implicações empíricas isso teria? Do ponto de vista popperiano, ou seja, o que eu posso confirmar ou desconfirmar. O que desconfirmaria a hipótese fisicalista da consciência, que o cérebro gera a consciência? Basicamente, eu demonstrar que existe mente e consciência, que existe o eu, quando o cérebro não está mais funcionando. Porque se o cérebro é a atividade eletroquímica do cérebro é que gera a consciência, que gera a mente, que gera o que sente, o que pensa, isso que eu sou, quando o cérebro para de funcionar, não pode existir nenhum vestígio dessas coisas. Essa é a afirmação, do ponto de vista de Popper, do materialismo. Muito bem. Dado isso, o que seria então evidências que falseariam o materialismo e que apontariam de que a consciência possa ser algo além do cérebro? Muito bem. Aí vem uma outra questão, vem uma outra pergunta muito importante. O que caracteriza cada um de nós? Por exemplo, o cosmo. O que caracteriza o cosmo? Eu vejo o cosmo, eu conheço fisicamente como é que ele é, etc. e tal. Só que na realidade, não é exatamente isso que nos caracteriza a nossa aparência física. Porque imagina que você conhece um amigo seu de longa data. Esse seu amigo sofre um acidente de carro terrível. Tem o corpo completamente queimado.
E ele sobrevive. E ele está irreconhecível. Você olha para ele e você não consegue mais reconhecer. Totalmente desfigurado. E digamos que não tem teste de DNA. Não existe teste de DNA. Como você vai saber que aquele amigo é o seu amigo José? Como você vai saber disso? Você vai saber disso pela continuidade do caráter e da memória. Ou seja, é aquele José que fazia aquelas piadas. É aquele José que tem aquele jeito de falar. É aquele José que lembra de quando a gente jogava a bola lá em Três Rios, não sei o que lá no clube do Interriense, etc, etc. Quer dizer, ele vai ter memórias que eu esperaria que o José teria. Ele vai ter um estilo de personalidade que eu espero que o José teria. Se ele mostrar isso, eu acredito que é o José. Se ele não mostrar isso, eu vou ter dúvidas que seja ele. Ou seja, mesmo quando eu não tenho o corpo, o que me indica que é o José é a continuidade do caráter e da memória. Tudo bem até aqui? E imagina se o José morreu. É a mesma coisa. Eu não vou ter o corpo para identificar. E eu vou precisar de observar a continuidade do caráter e da memória. Então, memória é ser esse José capaz de lembrar de fatos, idealmente de grande número, precisos, abrangendo vários tópicos. Se ele consegue identificar pessoas que eram da nossa amizade e tudo mais e tal. Se ele tem as habilidades que o José teria, ele sabe falar, sei lá, francês, que o José sabia, se ele sabe desenhar ou fazer um repente, né, poético, etc e tal. Às vezes a caligrafia dele e traços de personalidade. É isso que eu vou buscar. Se eu encontrar estas coisas quando o cérebro não está mais funcionando ou o corpo morreu, seria um indicativo de que aquela consciência está além do cérebro. Ou seja, eu transformei o que era uma questão metafísica, especulativa apenas, numa questão investigável cientificamente, baseada em fatos observáveis. Mesmo que eu não consiga, mas não estou conseguindo ver a alma, ver o espírito. Isso não é problema em ciência. Cosme, você é físico, alguém já viu um átomo? Sabia que nunca ninguém viu um átomo? Mas nós sabemos que o átomo existe. Por evidências indiretas que são compatíveis com a teoria que eu tenho. Quando se descobriu a ideia de vírus, ninguém nunca tinha... Hoje em dia tiver vírus no microscópio eletrônico, mas não se via vírus. A teoria do vírus surgiu muito antes de conseguir ver um vírus no microscópio eletrônico. Então a ciência não é, a gente tem que ver a coisa, você tem que ter observações de fatos compatíveis com aquela ideia, com aquela teoria. Muito bom. E agora nós vamos então trabalhar nas evidências, nos fenômenos que existem, que sugerem isso. Isso aqui é uma revisão sistemática, a gente publicou alguns anos atrás, foi uma orientação de um mestrando. Experiências que são sugestivas de vida após a morte, ou de consciência além do cérebro. Nós investigamos artigos científicos publicados em revistas científicas convencionais, tá certo? Então, estudos sobre experiências, como experiência de quase morte fora do corpo, mediúnica, memória de vidas passadas, experiência de final de vida. Nós identificamos quase 2.000 artigos publicados em revistas científicas convencionais. E essas revistas tinham um fator de impacto semelhante de outras áreas. Fator de impacto como você mede a qualidade de uma revista, de modo meio grosseiro, mas é mais ou menos isso. Mostrando que são revistas de boa qualidade, na média, publicando quase 2.000 artigos sobre esse tema. Então, existe bastante pesquisa na área. Muitas vezes a gente não sabe o que é. Então, eu vou começar a falar dos exemplos de evidência que sugerem, de modo bastante consistente, a ideia da sobrevida, da vida após a morte, do ponto de vista científico. Ok? Experiência de quase morte. Qual que é a grande questão da experiência de quase morte? De acordo com a teoria fisicalista, o cérebro produz a consciência. O cérebro não está funcionando direito, ou parou de funcionar, a consciência tem que parar de funcionar. É simples assim. Computador, ele gera aquela imagem. Se eu desligo tudo, não pode estar funcionando, rodando, se não tem energia, se não tem nada fazendo o computador funcionar mais. Essa basicamente seria a ideia. Mas o que acontece na experiência de quase morte? A pessoa está numa situação muito grave, o cérebro dela não está funcionando direito, porque a circulação não está boa, ela está com infecção, está com alteração de glicose, seja lá o que for, está com uma doença grave, ou às vezes numa parada cardíaca. Vou pegar a parada cardíaca, que é melhor no nosso caso ainda. Na parada cardíaca, o coração para de funcionar. O cérebro, ele depende de um suprimento contínuo de glicose e oxigênio. Ele não tem reserva.
E ele depende de glicose para funcionar. É como se fosse uma casa sem caixa d'água. Acabou, parou de vir a água, acabou a água, não tem caixa d'água. Entenderam? O cérebro vai funcionar exatamente assim. Ele não tem reserva. É o que entra, consome, o que entra, consome, e assim vai. Se acabou o suprimento, ele para de funcionar. E é assim que acontece. O cérebro fica isoelétrico, sem atividade elétrica, 20 a 30 segundos após a parada cardíaca. Bom, se é isso, e se o cérebro gera consciência, quando para o cérebro não pode ter consciência. Só que uma série de pessoas, em torno de 15 a 20 das pessoas tiveram parada cardíaca, falaram que eu estava acordado na hora da parada cardíaca. Então, opa, peraí. Mas como é que pode se o cérebro não está funcionando? Isso só pode ser uma alucinação. A pessoa está fantasiando isso depois, quando ela voltou, ou ela está com medo da morte, aí ela fica fantasiando, criando essas histórias e tudo mais. Claro que é uma hipótese plausível. Nós precisamos testar essa hipótese, não podemos aceitar cegamente qualquer ideia. Vamos testar. Primeiro ponto interessante é que a pessoa que está numa parada, numa EQM, numa parada cardíaca ou em uma situação clínica grave, diferente dos quadros comuns, por exemplo, numa UTI, por exemplo, pacientes graves ficam confusos muitas vezes, desorientados, agitados, o pessoal vê coisas, mas é uma coisa, a consciência está perturbada, ele está confuso, desorientado, se sentindo perseguido, isso é muito frequente esse tipo de coisa. O que é muito diferente de um paciente com EQM. A vivência de consciência na EQM é o contrário. Ele diz o seguinte: eu estou mais lúcido do que no meu estado habitual. Minha consciência está mais clara, eu estou entendendo melhor as coisas, inclusive a vida, muito melhor do que eu entendia antes. Então isso é muito estranho. Quer dizer, a consciência está mais clara e mais lúcida quando o cérebro não está funcionando ou funcionando muito mal. Segundo, eles falam que a consciência parece ser mais real do que a realidade. E tem estudos mostrando a qualidade da memória, tem escalas que avaliam a qualidade da memória e compararam uma memória fantasiosa que a pessoa inventou, uma memória de um fato real, a memória de EQM. Claro que a memória real pontua melhor do que a memória fantasiosa, mas o mais surpreendente é que a memória de EQM pontua melhor do que a memória real, que confirma a ideia o relato deles de que é mais real do que a realidade que eles estão vivendo. Outra coisa que é diferente de uma alucinação que a gente vê num estado grave de uma UTI comum é que, normalmente, quando o paciente volta daquele estado confusional de UTI, ou ele não lembra do que aconteceu, ou ele lembra, não, isso aqui eu estava ruim da cabeça, não tem nada a ver. Totalmente diferente do EQM. No EQM, frequentemente, o paciente fala o seguinte: não, aquilo era verdade, aquilo realmente aconteceu daquele jeito. E não só isso. Há estudos acompanhando esses pacientes por até 8 anos, mostrando uma mudança na sua personalidade, no seu modo de lidar com as coisas. Por exemplo, um aumento na crença de vida após a morte, um aumento na sua espiritualidade, uma diminuição dos interesses mais materiais e egoístas, compatíveis com essa percepção que eles tiveram. E mais, o paciente tem a parada cardíaca e volta. Um grupo teve a parada cardíaca, EQM, e voltou. Porque, claro, só ter a parada cardíaca e voltou já mexe com você, naturalmente. Só que se a pessoa teve isso e ainda teve EQM, ele tem muito mais mudança do que aquele que não teve a EQM. Sugerindo que ele teve uma percepção, um acesso a alguma percepção que foi muito importante e que o transformou em longa duração. Outro ponto importante também, várias culturas diferentes, várias eras, há estudos. Um dos primeiros casos de EQM descritos foi Platão, na Grécia Antiga, em A República. Tem um caso de EQM que Platão descreve. Há vários exemplos entre os hindus e em várias outras culturas relatam casos de EQM muito parecidos com os casos que a gente tem hoje, mostrando que não é apenas uma construção cultural, não é só porque a gente vê na televisão sobre EQM, hoje todo mundo já viu falar e a gente começa a reproduzir essa expectativa cultural. Não, isso sempre aconteceu. E outra coisa, independente se você tem religião, se você não tem religião, você tem a mesma experiência. Se tem escolaridade, se tem medo da morte, você não tem. Se tem depressão, você não tem. Nada disso explica se ocorreu ou não a EQM. E o mais desafiador, além de tudo isso, sugerindo de modo muito forte que é uma vivência real que a pessoa está tendo, o mais importante nisso, que compartilha, quer dizer, tudo isso já vai convergindo a favor de uma vivência verdadeira, chamada percepção verídica verificada. Eu vou contar um caso para vocês publicado na Lancet. The Lancet
é a melhor revista médica do mundo, um cardiologista chamado Pim Van Lommel publicou um estudo muito grande, de 8 anos de segmento, que avaliou mais de 300 pessoas que tiveram parada cardíaca e voltaram e tudo mais e tal. E ele conta um caso aqui nesse estudo que é muito interessante, que é o seguinte: a pessoa teve uma parada cardíaca lá na Holanda, na rua. Foi trazida para o hospital, já em parada cardíaca. Quando ela chegou, ela estava morta, estava cianótica, toda roxa. A pupila fixa, quer dizer, a pupila não respondia. Significa que nem o tronco cerebral, que é a parte mais básica, você estava funcionando. Quer dizer, estava cianótico, pupila fixa, ou seja, nem a base do cérebro estava funcionando, do encéfalo estava funcionando. E começaram a reanimação do paciente, com pouca esperança de que ele voltasse, já que ele estava parado já há mais tempo e tal. Tentaram. E quando ele... acabou que depois de um tempo eles conseguiram reanimar, depois de quase 1 hora de manobra, conseguiram reanimar o paciente. E aí, claro, o paciente fica inconsciente ainda, depois ele foi para o UTI, uma semana depois ele acordou, foi para o quarto. Quando ele está no quarto, acordado já, lúcido, chega uma enfermeira. Ele fala para a enfermeira assim: você sabe onde está minha dentadura? Ela olha assim: você estava lá quando eu cheguei. E você, quando foi me entubar, você tirou minha dentadura, colocou naquela gavetinha daquele carrinho cheio de uns potes em cima, que é o carrinho de parada. Isso era verdade, a enfermeira estava lá efetivamente. Foi ela que viu que ele estava em midríase fixa, quer dizer, que ele não tinha nada, o cérebro não estava funcionando. E ela realmente foi entubar. Quando eles foram entubar, viram que não dava, aí tiraram a dentadura, guardaram, só que não devolveram mais para ele, ficou sem a dentadura dele e tudo mais. E mais, e ele falou: aí estava você, estava um outro médico, a terceira pessoa que estava presente. Falou: eu vi tudo de cima do teto. E mais, eu ouvi o que vocês estavam falando. Inclusive, eu ouvi que vocês queriam parar de me reanimar. E eu gritando: não para não, não para não. E vocês não me ouviam. E tudo isso era verdade. Ela ficou absolutamente chocada, como o paciente estava morto, basicamente, né? Sem nenhuma atividade cerebral, foi capaz de perceber aquilo. Então, esse é um exemplo de percepção verídica verificada. Ou seja, não só todos esses dados sugerem, como ainda mostra que ele foi capaz de ouvir, ver e descrever coisas que aconteceram exatamente no momento que ele estava sem funcionamento cerebral. Então esse é um exemplo claro, e além disso ele teve a experiência fora do corpo também, né? Que pode acontecer dentro ou fora da EQM. Ele se viu fora do corpo em outra situação, viu o corpo lá embaixo e tudo que aconteceu. Então esse é um ponto, uma evidência muito importante, uma das áreas mais estudadas atualmente nessas vivências gerais que estou falando, experiência de quase morte. Segundo, mediunidade. Do ponto de vista científico, o que são médiuns? Médiuns são pessoas que afirmam ter a capacidade de perceber, comunicar ou estar sob o controle de pessoas falecidas, né? Essa, mais ou menos, tecnicamente seria isso. Inclusive, não se afirma que está ou não está, quer dizer, ela afirma que está e vamos investigar. É uma ocorrência muito comum, todas as culturas têm isso, pessoas que têm contatos com dimensão espiritual, que viram anjos, e viram deuses, espíritos, os ancestrais, sempre teve isso em todos os lugares. Muito bem. Um exemplo, eu vou contar antes um outro exemplo, antes de entrar aqui no Chico, um caso de aparição. É um caso que foi publicado no jornal da Society for Psychical Research, Sociedade de Psíquicas de Londres, pessoal ligado à Sociedade de Cambridge, que fez grande parte de pesquisas nessa área de segurança da consciência, trazendo respeitabilidade ao tema. Um indivíduo, nos Estados Unidos, ele tinha 3 filhos, mas ele tinha um problema, um desentendimento com 2 deles, e fez um testamento, deixando toda a sua herança para o 3º filho. Ok? Beleza. O que aconteceu? Ele fez um outro testamento. Esse testamento foi registrado em cartório e ficou lá. Depois ele fez um outro testamento, distribuindo igualmente para os filhos, igualmente para os filhos os seus bens, mas não contou para ninguém. Muito bem, ficou por isso mesmo. Depois de alguns anos, ele falece de acidente. Subitamente ele faleceu, sobre o acidente e faleceu. Muito bem. E aí foi feito. Só se conhecia aquele testamento que foi registrado, que deserdava os outros 2 filhos. Então foi tudo feito, foi entregue, todo bem, foi entregue para o 3º filho, ficou por isso mesmo, tudo mais. Ninguém na Terra sabia daquele outro testamento. Muito bem.
De repente, um dos filhos deserdados começou a acordar no meio da noite e ver o pai no pé da cama. Deve ser meio assustador, mas ele via ali, né? Ele ficava vendo o pai no pé da cama e ficava assustado, com medo, não entendia o que estava acontecendo e tudo mais e tal. Até que teve uma vez que o pai aparece para ele e fala com ele o seguinte: ele estava com um sobretudo que ele costumava usar. Olha, olhe no bolso interno desse meu sobretudo, veja lá. Ele acordou com aquilo. Falou, mas como assim? Aí resolveu procurar onde está esse sobretudo. Aí foi na casa do outro irmão, não está aqui. Aí acharam na casa da mãe. Acharam o sobretudo na casa da mãe. E aí foram procurar o sobretudo. Aí acharam o sobretudo e tinha o bolso, estava costurado. Quando eles tiraram a costura, tinha um papel ali dentro. E nesse papel está escrito o seguinte: veja o capítulo 27 do livro Gênesis da minha Bíblia antiga. Estava escrito isso. Aí, vamos achar a Bíblia, né? Aí foram procurar a Bíblia, aí acharam a Bíblia, estava toda meio esbatifada já, que ele usava há muito tempo e tal, já morrido. E aí estava dobrado, no capítulo 20, estava dobrado o Testamento Novo lá dentro. E o capítulo 27 é um capítulo que fala de uma questão de relação pai e filho e não sei o que lá. Provavelmente ele leu, ele se arrependeu de alguma forma e colocou aquilo lá. E depois isso foi levado à júri popular, à júri lá nos Estados Unidos. Foi reconhecido aquele testamento como verdadeiro, a assinatura dele foi reconhecida por mais de 10 testemunhas como sendo a assinatura do pai mesmo, etc. Então esse é um exemplo de uma alucinação. Ah, teve uma alucinação. Tudo claro, a hipótese pode ser uma alucinação, claro que sim. Mas e quando essa alucinação traz uma informação verídica? E o pior, não precisa nem ser telepático, porque não tinha ninguém na Terra que sabia daquele testamento. Então, ou seja, é um exemplo de percepção altamente sugestiva e mais, que demonstrava um interesse, uma vontade. Quer dizer, o pai tinha se arrependido do testamento que ele fez, ele escreveu o outro, talvez ele esperava em algum momento apresentar, só que ele morreu subitamente, né? Não foi capaz de tornar aquilo público, e aí ele, com aquela vontade dele, conseguiu se manifestar e seja feita a vontade dele no final das contas. Então esse é um exemplo, e tem muitos outros casos nesse sentido que apontam de modo muito claro nesse sentido. Um outro exemplo mais objetivo, todos, né, no Brasil conhecemos muito bem, o Chico Xavier, né, um indivíduo que teve ensino fundamental até a 4ª série, poucos recursos financeiros, trabalhava, né, o tempo integral como funcionário público, etc. Conseguia se dedicar à parte mediúnica apenas às noites ou finais de semana e tudo mais, morando numa cidade interior, com poucos acessos, sem internet, sem bibliotecas fantásticas, sem nada disso. Produziu 450 livros, né, que foram traduzidos para vários idiomas, né, e desses livros, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas, por exemplo, tem uma tese, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado do Alexandre Caroli Rocha, que analisa os aspectos literários dos poemas atribuídos a poetas desencarnados, como Castro Alves, Casimiro de Abreu, Guerra Junqueiro, etc. E o impressionante é que esses poemas, pelo Chico Xavier, têm todas as características estilísticas e literárias de cada uma delas. Quer dizer, só essa obra, que é o Parnaso de Além do Túmulo, o Chico teria que ter a capacidade, primeiro, de conhecer todos esses poetas. 2, não só conhecer, mas abstrair o estilo, que só especialista conhece. E 3, ser capaz de reproduzir cada um deles. E isso com 22 anos, eu acho, se eu não me engano, quando ele publica a primeira obra. Então, ou seja, é algo muito improvável, o que, por outro lado, mantendo, na hipótese da sobrevivência, a capacidade daquelas consciências, daquelas mentes, daqueles espíritos, de terem os seus desejos, de terem as suas habilidades poéticas mantidas, os seus interesses, inclusive no caso do Humberto de Campos, por exemplo, os interesses, o tipo de jogo de linguagem que ele fazia, a ironia que ele utilizava, tudo isso se mantinha. Tá certo? Inclusive tem um caso muito interessante, o Caroli mostra isso no doutorado dele, eu fiz parte da banca lá na Unicamp, em que as obras do Humberto de Campos pelo Chico fazem referências cruzadas e veladas a obras do Humberto de Campos em vida. Só quem conhece muito bem Humberto de Campos em vida que consegue entender as indiretas. Como ele só faz em filme, né? Aquela referência, aquele filme, ele fazia isso com as obras dele. E o mais interessante, tem alguns trechos
que ele faz referência a trechos que não eram públicos. Se depois se descobriu, estava no diário secreto. O Humberto de Campos tinha um diário secreto. E quando ele morreu, foi para o cofre da Academia Brasileira de Letras e só podia virar público alguns anos depois, acho que mais de 10 anos depois. E o Chico psicografou coisas que faziam referência a conteúdo do diário secreto quando estava no cofre da Academia Brasileira de Letras. Então, mais um aspecto. Muito bem. E tem outros dados, textos científicos. Um colega nosso lá de Juiz de Fora, o Giancarlo Lucchetti, publicou, por exemplo, as análises do que o Chico Xavier, psicografando André Luiz, falava sobre a glândula pineal nos anos 50, 40, 50. E ele comparou, um artigo publicado numa revista científica de neurociência, de neuroendocrinologia. E naquela época, o conhecimento de pineal era quase nada, não se conhecia nem a melatonina, que era o hormônio da pineal, você achava que ela era uma glândula vestigial sem função. E aí, eles foram comparando então o que estava falado na psicografia de André Luiz, com o que se conhecia naquela época sobre a pineal e o que se descobriu depois, nas últimas décadas agora. E é muito impressionante quanto o que ele fala vai totalmente contra o que se acreditava na época e que vai muito a ver com o que se sabe hoje em dia sobre a influência da pineal em aspectos de humor, regulação do sono, uma série de outras questões da sexualidade, uma série de outras que não se sabia à época e que depois se sabe. Então, são vários exemplos de informação e, além disso, também, o Chico produziu milhares de cartas de pessoas atribuídas a pessoas falecidas, e nós publicamos alguns artigos científicos publicados em revistas acadêmicas sobre essa área. Esse foi um pós-doutorado que a gente orientou do Alexandre Caroli Rocha, da Denise Paraná, foi feito na USP, na psiquiatria da USP, e nós co-orientamos. O que nós pegamos? Nós pegamos uma carta do Jair Presente, ele era estudante de engenharia, nascido em Campinas e morreu afogado. Ele era estudante de engenharia e morreu afogado, estava com os amigos. Isso foi em 15 de março. Melhor, isso foi no inicinho de 64. Uns 2 meses depois, a família foi visitar o Chico Xavier, recebe a primeira carta. A irmã disse que falou para o Chico: eu perdi um irmão, estou devastada. Só isso que ela falou para ele, que ela relata. E aí, nesta primeira carta, esse aqui é o dado do artigo, tem uma série já de dados muito interessantes. Por exemplo, ele fala do avô Basso, sendo que eles não tinham sobrenome Basso, não tinha como ele saber ali. Fala do avô Basso que teria recebido. Fala de Elvira, que era uma tia falecida deles, que são nomes incomuns, lembrando disso. Ele vai falar da situação do acidente, que foi num domingo, eu estava com meus amigos, eles tentaram me massagear, nós não estávamos drogados, havia toda uma suspeita, até uma discussão que ele estava drogado ou não, ele falou que eles não estavam drogados, etc. e tal. E tem um detalhe, ele era estudante, e tudo mais e tal, e ele era um beijoqueiro, ele era famoso por ser beijoqueiro, tudo ele beijava, todo mundo, etc. e tal, e ele termina ainda dizendo o beijo de todo dia. Quer dizer, uma carta que o Chico recebe, já com uma série de informações precisas e específicas, bastante detalhadas, que seria muito improvável o Chico ter tido acesso por vias convencionais. Mesmo que ela tivesse vazado alguma informação para o Chico, que ela não se lembrava, pouco provável ela ia falar de uma tia que era meio distante, essa tia Elvira, do avô Basso. Eles não esperavam, ou falar que ele era beijoqueiro, quer dizer, provavelmente não falaria essas coisas, é muito improvável. Depois eles receberam várias outras cartas, nós fizemos uma análise disso tudo, em que ele conta desde o nome específico, sentimentos e mais. Ele conta, por exemplo, de passeios que eles faziam na Praia Azul, e tudo mais. Ele falava da viagem para a Lua, que ele sonhava muito em viajar para a Lua, que queria ser astronauta, coisas assim e tudo mais. E um outro ponto muito interessante também, que ele comenta, são fatos muito privados da vida deles. Por exemplo, que o pai ia ao cemitério escondido, ninguém sabia. O pai ia diariamente no cemitério e pensava em se matar. Ninguém sabia nenhuma das duas coisas. E ele conta isso na carta, em uma das cartas também. Uma coisa que nem a filha sabia, ninguém sabia. Então são exemplos de demonstração, de manutenção da memória, de manutenção dos sentimentos, manutenção do estilo, da vontade, tudo aquilo que eu esperaria se a consciência sobrevivesse. Essa é a ideia. E mais, o grau de precisão
é muito forte. Só para a gente ter uma ideia, nós avaliamos, ao todo, ele tinha produzido 99 pedaços de informação que possam ser verificados. Mas desses, aproximadamente, 71 não tinham sido passados para o Chico Xavier. Algumas eles tinham passado, porque eles não tinham passado. Desses que eles não tinham passado, 97% era preciso. Ou seja, não teve nenhum erro. E 2% havia uma dúvida sobre como interpretar aquilo ali. Então, mostrando um grau de precisão daquela informação. E isso é um dos casos. Aqui é um outro artigo que nós publicamos recentemente, numa importante revista de psiquiatria também, falando exatamente de 29 itens de informação com dados muito precisos também. Ou seja, isso aconteceu dezenas, centenas de vezes. Né? Quer dizer, mais uma vez, uma forte sugestão da sobrevivência da alma. E mais, esses são estudos em profundidade qualitativos, mas há também estudos quantitativos controlados, que é o seguinte: você tem um médium, porque qual que é a crítica? A pessoa está enlutada, qualquer coisa que o médium falar, a pessoa acredita, ela fala que é verdade, porque ela está desesperada, querendo ser consolada, etc. O que é razoável, é uma hipótese razoável. O que eles fazem agora? Tem estudo chamado triplo cego, que é o seguinte: o médium, ele não tem contato com os familiares. Um pesquisador é que vai representar os familiares e às vezes vai dar só o primeiro nome ou mostrar uma fotografia da pessoa e tal. E o médium recebe a informação. Depois, o familiar recebe a informação que era para ele e mais para 5 outras informações mediúnicas controle, recebidas para outras pessoas do mesmo sexo e de idade parecida. E o familiar não sabe qual daquelas 5 são realmente para ele. E ele tem que dizer qual daquelas que é, ou dar um score para elas. Entendeu? Você pode tirar toda a questão de subjetividade, etc. e tal. Tem um estudo publicado ano passado, que é uma meta-análise, uma análise estatística que junta todos esses estudos, de 18 estudos, e mostrando também que os familiares conseguem escolher a carta certa bem acima do que seria esperado pelo acaso. Então, mesmo em estudos altamente controlados e bastante artificiais, não é para a prática mediúnica, mesmo assim, continua se produzindo evidências positivas. Tá certo? Muito bem. E aí as explicações alternativas são de fraude, exagero nas avaliações, coincidências, que são controladas, por exemplo, por esse tipo de metodologia. E, por fim, o último tipo de evidência são das alegadas lembranças de vidas passadas. Nós acabamos de publicar um artigo, está disponível online, quem quiser baixar, e nós revisamos o que tem de literatura científica sobre pesquisas acadêmicas de pessoas que alegam lembranças de vidas passadas. No caso aqui, simplesmente crianças que alegam lembranças de vidas passadas. Primeiro, a ideia da reencarnação é uma ideia muito disseminada, a gente sabe, né, em todo o mundo. O corte é Case of Reincarnation Type, é caso sugestivo de reencarnação, basicamente é como é chamado na literatura internacional. Tem mais de 2.500 casos estudados no mundo inteiro dessas crianças. Basicamente é o seguinte: a criança, assim que ela começa a falar, com uns 2 anos de idade mais ou menos, ela já começa a falar que ela viveu uma outra vida, que ela tinha uma mãe que se chamava assim, e frequentemente ela fala que morreu de morte violenta. Ela não fala que ela era rainha, que era rei, que era poderoso, não fala nada disso. São vidas muito comuns e mortes trágicas, frequentemente, tá? Morreu assassinado, afogado, atropelado, coisas que o valham. Só conta esse tipo, conta com uma dor, muitas vezes, desse tipo de situação, conta com uma dor muito grande, e ela começa a narrar coisas. Olha, eu vivi em tal lugar, fazia isso, fazia aquilo e tal. Em média, fazem em torno de 20 afirmações sobre essa vida anterior, tá? Muitas vezes se consegue encontrar a pessoa que é compatível com aquele relato. E muitas vezes pessoas que eles não têm nenhum contato, que às vezes conhecem dentro da própria família, mas você fica sabendo, da mesma família, a pessoa ficou sabendo, não, de outra cidade, mora em outro lugar, eles não têm nenhum contato. E aquilo, algo muito preciso. Eu vou contar um caso aqui para vocês. E um outro dado muito interessante: algumas dessas crianças têm marcas de nascença ou defeitos, desde uma mancha branca, ou defeito de nascença mesmo, nasceu sem a mão, por exemplo. E isso é compatível com a lesão fatal da personalidade anterior. Ok?
E o mais interessante, que não era esperado também, quando o maior pesquisador do mundo nessa área foi Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Quando ele começou a pesquisar isso nos anos 60, ele achou que era só as memórias e acabou. Só que ele começou a descobrir que elas não só tinham memória, elas tinham medos, elas tinham interesses por coisas que não se era esperado. Por exemplo, ela tem um interesse por por exemplo, a pessoa, por exemplo, na nossa região, na minha família, ninguém gosta de muito tempero. E ela adora uma coisa muito apimentada, etc., que era compatível com a região de onde a alegada personagem anterior teria vivido, coisas do gênero. E também fobias de água, por exemplo, se morrer afogado, coisa que o vale. E o mais interessante também, muitas dessas crianças tinham sintoma de transtorno de estresse pós-traumático, só que elas não passaram por trauma nenhum. Por que essa criança tem sintoma de estresse pós-traumático se ela não passou por trauma? Pelo menos não nesta vida. E algumas vezes habilidades não aprendidas, tá? E esses estudos são replicados por vários pesquisadores em várias culturas. Nós estamos atualmente coletando casos no Brasil todo. Eu vou contar um caso para vocês, um caso verídico, que o professor Erlendur Haraldsson, professor titular de psicologia da Universidade da Islândia, na Europa, faleceu recentemente, já esteve aqui no Brasil e nos cedeu esses slides. Então apresento, tenho homenagem a ele, um dos grandes pesquisadores sobre o tema. É a Purnima. Essa menina chama-se Purnima, nasceu no Sri Lanka em 87. Mais ou menos com 3 anos começou a falar de uma vida anterior e em 96 o Erlendur Haraldsson foi visitá-la. E ela começou a falar uma série de coisas que ela tinha vivido numa região perto do templo. Na verdade foi o seguinte, ela estava vendo na televisão, apareceu um templo famoso, o templo Kelânia de Angola. Quando ela viu, ela falou, eu já morei ali, eu já vivi aqui. E aí daí ela começou a falar coisas que, resumo, o que ela falava? Que ela, antes disso, ela começou a falar, ainda mais menor ainda, ela falava o seguinte, alguém tinha sido atropelado perto da casa dela. A mãe contou essa história em casa, muito assustada. Ela falou com a mãe, nossa gente, ela falou, quem mata os outros atropelados é muito malvado. É um negócio muito horrível atropelar os outros, eu não sei o que lá, as pessoas são muito más, etc. Uma coisa que gerou um incômodo muito intenso nela, ficou por isso. Depois passou o tempo, ela falou, aí ativou mais, ela falou, olha, eu vivi perto deste templo, eu fazia incenso. E fazia incenso de marca Ambica e Guetapicha. Detalhe, aonde ela morava não tinha incenso dessa marca. Inclusive, Ambica era o nome de uma loja perto da casa. A mãe até falou, deve estar enganada, porque até ter visto o nome daquela loja, ouviu falar, e aí ela está achando que é o nome do incenso. Marca incenso Ambica e Guetapicha. Ela fazia incenso, ela morava do outro lado do rio, atrás do templo. Eu estava indo vender o incenso de bicicleta e morri atropelado por um carro muito grande. Esse era o relato. O pai era diretor de uma escola e ele tinha um professor que era dessa região de Angola. Esse professor foi lá tentar verificar essa informação e depois eles foram verificar. E de fato, perto do templo Kelânia, eles acharam um fazedor de incenso, esse camarada, cujo cunhado tinha morrido atropelado por um ônibus quando ele estava indo de bicicleta vender incenso de marca Ambica e Guetapicha naquele templo. Ou seja, vocês vejam, não são informações genéricas que qualquer um falaria, que são coisas extremamente específicas. E mais, não sei se vocês conseguem ver, perguntaram para ela se ela tinha alguma marca de nascença, e ela tem desde nascença essa mancha branca aqui embaixo da costela esquerda, tá certo? Tem essa mancha branca aqui. Detalhe, eles conseguiram ter acesso ao laudo de necrópsia do vendedor de incenso. E esse vendedor de incenso aconteceu o seguinte, um ônibus passou por cima dele e a roda do caminhão passou nessa região. E ele faleceu exatamente de fratura das costelas à esquerda que perfuraram o seu baço. Ou seja, essa marca de nascença é na área de lesão fatal que aquele indivíduo teve. Ok? Então esse é um exemplo de caso, tá certo? Aqui estão as afirmações
Ela fez 20 afirmações ao todo, 14 foram corretas, 3 incorretas, 3 indeterminadas. E há centenas de casos semelhantes a esse, sugerindo, de um modo bastante robusto, né, a qualidade desse tipo de evidência. Concluindo, então, a nossa ideia, para a gente abrir para perguntas e conversar um pouquinho, do ponto de vista científico, o que nós temos? Nós temos esse conjunto de evidências, nós falamos aqui, claro que eu estou ilustrando com um exemplo de cada. Mas há dezenas de exemplos para cada um, no próprio livro, vão sendo citados outros casos, referências, etc. E tal. Eu somente ter uma ideia do tipo de evidência. Nós temos evidências aqui no caso de EQM, experiência fora do corpo, aparições, mediunidade, casos sugestivos de reencarnação. E qual que é a ideia? Todos eles sugerem, convergem para uma ideia de que, de alguma forma, a mente, a consciência sobrevive. Todos eles produzem evidência que, do ponto de vista de Karl Popper, falseiam a ideia de que a consciência é um produto do cérebro. E nós não vamos entrar no mérito sobre, em última análise, será que o que compõe a matéria é o que compõe a consciência, a matéria básica fundamental? Não vamos entrar nisso. A gente fala que sugere um dualismo pragmático. Ou seja, do jeito que a gente conhece, parece que tem o corpo, que a gente tem, e tem a consciência, que pode, de alguma forma, estar além dele. Tá? Mas lembrando que em ciência, em nenhuma ciência, existe prova definitiva. O experimento, após esse experimento, todo mundo acreditou naquilo. A gente aprende isso na escola, mas isso nunca aconteceu na história da ciência. Não é assim que funciona. Tá certo? Inclusive, só para aproveitar um exemplo, o Chibene contou o caso da geração espontânea do Kardec. O Kardec, em 68, ele era mais tendencioso, mais favorável à ideia da geração espontânea, e isso aconteceu após um experimento que o Pasteur fez contra a geração espontânea, que nos livros a gente aprende que foi a prova definitiva que ninguém mais passou a acreditar. E na realidade a coisa não é assim, não existem experimentos cruciais. O que acontece na ciência? Você vai acumulando evidências a favor de uma explicação ou de outra. Qual que torna-se mais razoável, que você tem que forçar menos para poder dar conta do fenômeno. Quais são as hipóteses alternativas fundamentais que a gente comentou? Primeiro seria a fraude. É muito pouco provável, claro que tem fraude, lógico que existe, mas que todo mundo que relata a EQM está fraudando, todas as milhares de casos de reencarnação, de médicos, todo mundo fraudando parecido, inclusive, também. Porque os casos, por exemplo, de reencarnação, que acontecem no Brasil, que acontecem nos Estados Unidos, na Índia, tem muitas coisas em comum. Quer dizer, é pouco provável de ser um conluio universal. 2. Que seria fruto do acaso, criptominese, a pessoa sabia aquela informação, mas ela esqueceu, aí num transe, volta do inconsciente, ela manifesta isso numa mediunidade, numa criança, no estado de transe, etc. A questão, como a gente já viu, na realidade há muitas informações que eles não tinham nenhum modo normal de ter acesso àquela informação. E o mais interessante, então, que para os melhores casos, como nós apresentamos, a melhor explicação alternativa, ou seja, a que mais compete, é a explicação do percepção extrasensorial, quer dizer, no meio que chamamos de animismo, ou seja, seria capacidade telepática, capacidade de clarividência, dupla vista, a pessoa seria capaz de captar da mente de outras pessoas aquela informação, né? Por exemplo, no caso do Jair presente, o Chico teria pego da mente da irmã aquelas informações e escrito. Mas e as informações que nem a irmã tinha? Mas e a habilidade poética? Aí você começa a ter problemas nessas explicações. Tá certo? E aí é interessante que para projetar, para poder falar que era uma telepatia, que era uma clarividência, etc. e tal, primeiro, eu teria que exigir um nível de telepatia ou clarividência muito maior do que você tem evidência experimental. A gente não tem evidência de telepatia em que a pessoa consegue fazer um poema completo, em que a pessoa consegue dar uma série de frases e dados precisos, nomes. Não temos nenhuma demonstração de telepatia que faz dessa forma. E detalhe também, no caso, muitas vezes, como no próprio caso da psicografia do Jair presente, não seria telepatia só com quem está na frente. Teria que ser com o pai que não estava lá, que estava pensando em suicídio, teria que ser com a questão dos amigos, teria que ser uma série de outras coisas, ele teria que estar ao mesmo tempo conectado com um monte de gente, juntar aquele monte de informação, apresentar de modo coerente e ainda fingir que é o Jair presente.
Vai ficando cada vez mais complicada a explicação e cada vez mais implausível esse tipo de situação. Então, o que a gente conclui é que todas essas evidências fornecem um caso convincente de triangulação. Uma boa teoria científica tem uma triangulação. São evidências de várias formas diferentes, de vários pesquisadores, de vários fenômenos, de vários estudos convergindo na mesma direção. Ou seja, diferentes pesquisadores de vários grupos de pesquisa em vários países, usando vários métodos, pesquisando vários fenômenos, todos convergem para essa possibilidade de que existiria a sobrevivência da consciência. É claro, para cada evidência dessa, eu posso dar uma concessão para uma improvável fraude, uma vazamento de informação que ninguém notou. Mas eu tenho que explicar isso em todos os casos, eu tenho que multiplicar dezenas de vezes essas concessões improváveis, o que torna extremamente implausível nesse sentido. Para finalizar, então, quer dizer, a ideia da sobrevivência, ela tem todas as virtudes de uma boa hipótese científica. Ela tem uma boa adequação empírica, ela explica um amplo número de fenômenos que não seriam bem explicáveis sem essa teoria. Tem uma abrangência de escopo, explica um conjunto, grande de fenômenos que se convergem. Predizem novos fenômenos, como a criança que tem um sintoma de estresse pós-traumático sem que as pessoas imaginassem que a tinha, que tem marcas de nascença, quer dizer, uma série de coisas que não se imaginava foi se descobrindo e que é absolutamente compatível com o fenômeno e é muito mais simples do que as hipóteses alternativas. E o mais interessante, essa conclusão da sobrevivência da consciência foi a que chegou a maioria das pessoas que estudaram mais a fundo o tema, pessoas que publicaram análises científicas sobre as evidências disponíveis. Uma grande parte delas conclui que a explicação mais plausível é exatamente a sobrevivência da consciência. Aqui a gente dá uma quantidade grande de exemplos de intelectuais, de cientistas, de filósofos que estudaram, que publicaram análises abrangentes. Não é como o Cosmo, não foi o Cosmo, foi o Silvio. Não é que a pessoa é cientista de uma área e aí falou que acredita ou não acredita, não é isso. É a pessoa que estudou, que publicou uma análise do conjunto de evidências, discutiu os prós e os contras, mostrou que conhece e aí emite um juízo. É isso que todos esses aqui fizeram, ok? E por fim, o que impede um exame justo dessas evidências? Se há tantas evidências, há 150 anos na literatura científica, publicado em revistas científicas muitas vezes, o que impede? Um dos bloqueios é o cientificismo materialista, como eu já falei, aquela crença, uma ideologia materialista que se traveste de ciência e diz que isso aqui não pode existir, ponto final. Então, quer dizer, se isso não pode existir a priori, então eu sei que não existe. Como falavam com Galileu, não pode ter lua em Júpiter. Não adianta você olhar no telescópio, isso aí só gera ilusão. Eu sei que não tem lua em Júpiter, para que eu vou olhar? É mais ou menos a mesma coisa. E existe o ceticismo dogmático, que é um contrassenso, Muitos chamados céticos, na realidade, são negadores dogmáticos. William James, que é filósofo, psicólogo e médico, um dos fundadores da psicologia científica em Harvard, ele estudou por 20 anos uma médium, Leonor Piper, uma médium extremamente importante, e ele falou o seguinte, que ele convidou 8 intelectuais de Harvard, professores, vizinhos dele, para gastarem 1 hora com uma sessão com a Leonor Piper. Os 8 recusaram, sendo que vários deles publicavam artigos com comentários científicos sobre as pesquisas em mediunidade. Nunca assistiram nenhum caso e se recusaram a gastar 1 hora para poder ver o fenômeno. Tá certo? E por outro lado também, o outro extremo, isso é muito engraçado. Isso um extremo do materialismo dogmático, às vezes, e tem um outro extremo do dogmatismo religioso, que negam essas evidências. A ideia de reencarnação ou de mediunidade não se encaixa bem, às vezes, em alguns grupos religiosos, e eles a priori negam também. Então, se unem muitas vezes. Isso é muito interessante. O extremismo religioso, o extremismo negador, dogmático também, dos chamados céticos, muitas vezes se unem. Por exemplo, na questão da evolução das espécies. Tanto aqueles religiosos mais literalistas, quanto
promotores do ateísmo científico, os dois negam, por exemplo, que ciência e religião possam conversar. Eles concordam com isso, nesse extremo, enquanto quem está no meio sabe que a coisa é um pouco melhor. Em resumo, há uma convergência de um diversificado e robusto corpo de evidências de que a consciência persiste após a morte. Tá certo? Isso foi replicado em muitos estudos controlados por muitos dos cientistas mais competentes dos últimos 150 anos, e é isso que precisa de ser conhecido e discutido. E rejeitar essas explicações de sobrevivência para esses achados vai exigir postular simultaneamente muitas outras suposições muito improváveis. A sobrevivência é a explicação mais simples e abrangente e natural para esses dados empíricos. O que precisa é que o meio acadêmico conheça essas evidências até poder julgar, para poder criticar. O que não pode é a priori negar. Isso não é científico, isso não é racional. Esse é o objetivo da obra. Eu estou resumindo muito brevemente aqui para vocês. E fica também algumas dicas. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre pesquisas na área de espiritualidade e ciência, o nosso grupo, o NUPES, tem um canal no YouTube chamado TV NUPES. Tem mais de 300 vídeos de mais de 80 pesquisadores líderes no Brasil e no mundo sobre espiritualidade, ciência e saúde. Chama TV NUPES, tem uma série de materiais aí que pode ser de interesse para vocês. E quem quiser também o nosso contato, o nosso e-mail, nas nossas redes sociais nós estamos sempre colocando também pesquisas e eventos na área de ciência e espiritualidade, para quem quiser também aí. Então, temos mais uns minutinhos aí para pergunta. Muitíssimo obrigado a todos. Alexander, de João Carlos Soares Duarte. Você conhece algum estudo, NLP, Natural Language Processing, uma técnica de inteligência artificial aplicada na literatura espírita que reforce a comprovação de vida após a morte? Já ouviu falar nisso? Não conheço. Não conheço. Respondi. Pode ser que exista, mas eu realmente não conheço. Mas existe. Mas tem algumas, eu já ouvi pessoas pensando e propondo ideias de usar inteligência artificial para poder analisar o discurso da prova psicográfica da pessoa quando estava em vida e tudo mais, mas eu desconheço se alguém já fez isso. Tá? Alexander, qual é, no momento, o maior desafio para que a aceitação da existência da vida após a morte no mundo acadêmico aconteça? Qual é o avanço que já se atingiu hoje nesse sentido no mundo científico? Muito bem. Então, eu acho que os dois principais obstáculos é o que a gente tentou abordar neste livro. Porque esse livro, inclusive, é um livro curto, de 100 páginas, para a gente introduzir o tema para quem não conhece nada sobre o assunto. Essa é a ideia básica. E são dois problemas. Um, como eu falei, são esses preconceitos distorcidos sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre o tema. Ou seja, basicamente a ideia de que está provado que só existe matéria, que o cérebro gera consciência, qualquer coisa fora disso é superstição. Ponto. Isso é um bloqueio. E isso a gente aprende na nossa formação científica, esse é o problema. Só para a gente ter uma ideia, a coisa é tão séria. A gente eu orientei um doutorado em psicologia. Nós avaliamos, da Pedrita Reis, avaliamos 4.000 psicólogos no Brasil inteiro. A maior amostra de psicólogos no Brasil, e avaliamos religiosidade dos psicólogos. Nós perguntamos para o psicólogo, por exemplo, se o quanto ele concordava com a afirmação de que a espiritualidade, de um modo geral, tem impacto positivo sobre a saúde mental. Ok? Hoje em dia, gente, isso não é mais questão de opinião. Tem literalmente mais de 3.000 estudos mostrando isso. Isso é um fato científico. Ponto. Independente se acredita em espírito ou não, mas que a espiritualidade, a prática religiosa, impacta a saúde de um modo geral positivo, isso é um dado consumado. Beleza, fato científico. Perguntamos para os psicólogos. Vocês acreditam que quanto maior o nível de treinamento científico, menos eles endossavam essa afirmativa? Quando quem tinha doutorado e pós-doutorado concordava menos com essa afirmação do que quem tinha sua graduação. Ou seja, de alguma forma, a formação científica plantou negacionismo científico. Plantou um terraplanismo das evidências. A formação científica induziu uma crença errada. Então é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, essa ideia de que a ciência implicaria necessariamente negação da dimensão espiritual do ser humano, que a ciência necessariamente implicaria numa visão materialista. As pessoas até entendem, por exemplo, a coisa é tão complicada, EQM, por exemplo.
Vira e mexe, repórter me pergunta o seguinte: e qual é a explicação científica para a EQM? O leitor quer dizer o quê? Materialista. Como se a explicação da consciência extracerebral não se fosse científica. Então, esse que é o problema. Quer dizer, então, um problema é esse, em resumo. Essa ideia que nós estamos tentando desconstruir, mostrar que não é verdade, de que a ciência implica necessariamente no fisicalismo e que está tudo fora disso é superstição. Tem que destruir isso. Tem que desmontar essa ideia. Não destruir, mas desmontar, mostrar a fragilidade, a falsidade disso. Esse é um. E o segundo, tornar conhecidas as evidências. Eu garanto que 99% dos cientistas na área da psicologia, da psiquiatria, por exemplo, desconhecem essas evidências que foram apresentadas. Eu garanto, absolutamente. As pessoas não têm noção disso. Sendo que muitos estudos foram publicados em revistas acadêmicas e tudo mais. As pessoas não conhecem isso. Então, primeira coisa é desconstruir esses preconceitos e, segundo, apresentar as evidências. Aí sim, fazer o jogo acadêmico. Vamos julgar o quanto é rigoroso, o quanto não é, qual é a falha da metodologia, o que pode ser feito, etc, etc. Ficou naquela primeira questão, que está dividida em duas, a segunda parte. Qual efetivamente foi o avanço que já se alcançou nesse sentido na comunidade acadêmica? Então, eu acho que o que avançou, por exemplo, no conjunto de evidências disponíveis que existem e na metodologia que está sendo avançada. Então, por exemplo, naquela época do século XIX, do Kardec, da pesquisa psíquica mesmo e tudo mais, nessa área da sobrevivência, havia uma grande ênfase na questão da mediunidade, o que é algo bastante importante, naturalmente. Mas, por exemplo, não havia evidência nenhuma sobre os casos de reencarnação, por exemplo. Hoje em dia há milhares de casos nesse sentido, que a pesquisa científica começou nos anos 60. Então esse é um grande avanço nesse sentido. Um outro grande avanço que também teve é na área da experiência de quase morte, né? Também é uma coisa que não era muito comentada antes, também surgiu em termos de pesquisa a partir dos anos 70 também, um psiquiatra e filósofo, Raymond Moody Jr., publicou um livro chamado Vida Depois da Vida, que fica um livro clássico, que começou a disseminar a pesquisa nessa área. Então eu acho que está avançando bastante nesse sentido, está havendo uma retomada do interesse no tema, né? Uma retomada do interesse no tema, sobre pesquisa de sobrevivência. Inclusive, teve ano passado um bilionário americano, Robert Bigelow, ele fez um concurso de ensaios acadêmicos sobre evidências de sobrevivência à consciência. Por sinal, o estudo do Alexandre Caroli, com dois colegas, Marina Weiler e Rafael Casseb, foi um dos premiados, um estudo sobre Chico Xavier, sobre a evidência de Chico Xavier para a sobrevivência, foi um dos estudos premiados desse concurso internacional. Então a coisa está caminhando. Eu acho que uma coisa que precisa avançar, primeiro, mais uma vez, é o conhecimento das evidências, e do ponto de vista acadêmico, é avançar justamente em teorias explicativas para darem conta dos fenômenos. Acho que do ponto de vista acadêmico, essa é a questão. Okay? Qual tem sido a receptividade do seu trabalho na sua comunidade? Então, muito melhor do que eu imaginava. Mas a gente tem procurado muito o rigor acadêmico. Essa é a ideia fundamental, né? Quer dizer, é claro que o trabalho acadêmico nosso não é um trabalho de promoção do espiritismo. Não poderia ser assim. É um trabalho de investigação da natureza, do ser humano, das experiências que o ser humano tem, né? Esse é o nosso objetivo. O ser humano sempre teve experiências espirituais, de ver, ouvir coisas, né? Ter contatos, sempre teve isso. E a ciência não pode se negar a estudar esse fenômeno. Então, o que a gente procura sempre fazer é estudar com o máximo de rigor possível, sem caráter proselitista, e estando aberto às críticas e publicando resultados negativos também. Por exemplo, nós já publicamos resultados negativos de estudos com médiuns. Os médiuns não conseguiram produzir, num dos nossos estudos, resultados acima do acaso. Nós publicamos, a gente publica qualquer resultado que seja. O compromisso é com a verdade, né? Então, essa é a ideia fundamental. Então, acho que o que mais ajuda é justamente manter o máximo de rigor, apresentar esses trabalhos nos melhores congressos, nas melhores revistas científicas, para poder ter críticas e poder aprimorar e melhorar, parcerias, né, com colegas no Brasil e no exterior nesse sentido, e a coisa tem caminhado de modo muito positivo nesse sentido, né? Eu vejo com muito otimismo e tem havido um grande despertar de interesse no Brasil e fora.
Esse ano, agora em maio, a gente teve no Congresso Americano de Psiquiatria, a gente fez uma mesa especificamente falando sobre experiências sugestivas da mente, além do cérebro. Falamos de mediunidade, falamos de experiências de quase morte, e a mesa foi aceita e lotou o auditório. Então, assim, tem havido um crescimento do interesse nessa área, e a publicação desse livro, por exemplo, uma editora, principal editora científica do mundo hoje, acho que marca mais uma vez também uma receptividade ao tema. Boa noite, pergunta rápido. Existem contribuições da área tecnológica para a comprovação da vida após a morte, como por exemplo na década de 80 tinham cientistas russos que faziam videocom, rádio e tal, e hoje que estamos mais avançados, tecnologia, existe estudos, avanços que têm contribuído? Então, teve uma tentativa, alguns ainda trabalham nessa área, com a ideia da transcomunicação instrumental, a partir de aparelhos e tudo mais, mas essa área não avançou academicamente, aconteceu paralelo ao ambiente. No ambiente acadêmico, eu tenho conhecimento, não há estudos nesse sentido, tá certo? Não há estudos nesse sentido. E só uma outra comentário também, quer dizer, a gente está trabalhando aqui com esse trabalho nessa primeira etapa, né, ou seja, de investigar a possibilidade de sobrevivência da consciência, que é a ideia básica, né, que inclusive, por exemplo, o trabalho do Kardec, a primeira etapa dele foi essa, de demonstrar a ideia da sobrevivência. E depois, a partir disso, ele desenvolveu um método de buscar informações e aprender sobre isso. Até quem quiser conhecer também, a gente orientou um mestrado do Marcelo Gulão Pimentel, um historiador, em que a gente analisa exatamente o método do Kardec de investigação desses fenômenos. Quem quiser, no projeto Allan Kardec lá, tem a dissertação de mestrado do Marcelo Gulão, que é toda uma análise do método de investigação do Kardec sobre esses fenômenos, etc. Quem quiser conhecer isso também, fica à disposição. Boa noite, doutor. É um grande prazer. Na verdade, o senhor estava ontem no Congresso de Cuidados Paliativos. Eu não pude assistir a sua aula e hoje eu tive esse prazer, então agradeço. Isso já é uma evidência científica, porque o senhor foi convidado para o Congresso, né, de Cuidados Paliativos, estava na mesa. Eu gostaria, minha pergunta meu dia a dia, eu vivencio muitos pacientes em fim de vida, o processo ativo de morte, né, em terminalidade. E é muito comum meus pacientes falarem sobre, eu estou vendo meu pai que já morreu, eu estou vendo minha mãe que já morreu, né? E é muito comum os familiares olham para mim e falam assim, ai, meu pai, nossa, agora ele está surtando mesmo, né? É uma alucinação, um delírio, está delirando. Então, como que a gente, através da ciência, a gente pode responder esses familiares? Não é um, não são dois, são muitos pacientes que é o presencio isso, né? É muito comum. Então, eu queria saber do senhor, se já tem trabalhos nesse sentido, o que o senhor traz para a gente. Muito obrigada. Obrigado. Esse foi o tema da minha fala ontem, lá no Congresso, exatamente esse. Então, a gente chama isso de experiência de final de vida. É muito comum, na realidade, os estudos mostram que mais de 80% dos pacientes referem esse tipo de vivência no final, nos últimos dias de vida. Muitas vezes, o que é mais comum? Visão de familiares ou amigos já falecidos que vêm para poder levá-los, ajudá-los na transição, ajudá-los na passagem. Tem outras vivências, mas essa é uma das mais comuns, das mais frequentes. E cada vez mais se reconhece que isso não é apenas um mero estado confusional. Do mesmo modo que na EQM é diferente do estado confusional, esse também parece ser diferente do estado confusional. Está começando a ter estudos, eu estou orientando agora um doutorado da Thaís, que está justamente estudando, nós coletamos mais de 200 casos nesse sentido aqui pelo Brasil, e basicamente o que a gente vai dizer para a família é o seguinte, para o paciente, para a família, olha, isso que está tendo, é claro, como profissional, eu não posso falar isso é espírito, não é isso, o que eu tenho que falar é o seguinte, quem sabe, dá para falar, isso é algo bastante frequente nas pessoas que estão na situação dele. Isso não é patológico, não significa que ele está doente, que ele está alucinando, etc. e tal. Para muitas pessoas isso é bastante confortador, faz parte deste processo. Então você normaliza isso, você normaliza a vivência e depois você vai perguntar para a família e para o paciente o que você entendeu disso, o que você acha disso. Você não vai impor uma interpretação, você vai ajudar, auxiliar as pessoas a poderem expressar e terem validadas as suas experiências e ajudá-las a integrar de modo saudável. Ok? Gente, eu queria agradecer muito, um prazer enorme, uma honra estar aqui. Obrigado, gente.